Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área. Eu tô vindo aqui rapidinho atualizar mais vocês aí sobre a treta aí, essa batalha épica que rola nos tribunais hoje entre Johnny Depp e Amber Heard. Isso continua dando o que falar. E como eu já previ aqui no vídeo anterior, eu não quero soar nem prepotente nem nada, muito pelo contrário. Mas eu tenho que falar isso com toda a humildade do mundo pra vocês, mas eu avisei, e vocês não vão ver isso em nenhum outro canal, hein, pessoal, porque eu não tô aqui apenas comentando sobre o que tá rolando lá no tribunal, eu tô falando sobre os bastidores também e prevendo até os movimentos que vão acontecer, porque quem viu o vídeo que eu postei aqui mais cedo viu que eu falei aqui, né, cara, que a equipe da Amber Heard ia tentar arquivar aí o julgamento, para encerrar o julgamento de uma vez por todas e arquivar o processo, e não deu outra, foi isso que aconteceu, e ela teve o pedido negado. E cara, que delícia, né, cara? Isso mostra um certo desespero também da equipe da Amber Heard. E também, cara, mostra que, como eu já disse, o Johnny Depp tem um caso sólido aí, pelo menos, tem argumentos sólidos para levar aí esse caso adiante no tribunal. E cara, também é uma delícia ver essa manchete que vocês podem ver aí do jornal O Globo, depois do Fantástico aí, né, cara, que também é um programa que faz parte da mesma empresa, só que televisivo, claro. Depois do Fantástico fazer uma reportagem completamente tendenciosa, cara, que colocou assim o Johnny Depp já como um abusador e tudo mais. E agora ter que ver aí esse jornal publicando essa manchete é muito satisfatório, cara. E na manchete do Globo vocês podem ver, ela diz o seguinte: juíza rejeita pedido de Amber Heard para descartar processo de difamação de Johnny Depp. Segundo a magistrada, os advogados do ator apresentaram provas suficientes para manter o caso em andamento. Isso é uma delícia, cara. Assim, pelo menos agora eles estão sendo obrigados aí a publicar uma verdade, né, cara? Então agora eu vou ler com vocês aí essa matéria do Deadline sobre como foi essa negação aí da juíza, né, cara, a essa moção, porque é importante a gente ver, porque foram palavras assim bastante contundentes aí da juíza nesse pedido. E ela foi categórica ao afirmar que a acusação, no caso, né, cara, que é o Johnny Depp aí, os advogados dele, deram argumentos suficientes para montar aí esse caso. Então, isso é muito importante, cara. E quem vai decidir isso não é nem essa juíza. Quem vai decidir isso é o júri. Mas se a juíza tá com essa visão, isso é um indício bem positivo, né, cara? De que o Johnny Depp tá no caminho certo e ele conseguiu aí provar aí, demonstrar diversas evidências de que o artigo da Amber Heard realmente prejudicou a carreira dele. Então, a manchete aqui do Deadline diz o seguinte: juiz rejeita a moção de Amber Heard para descartar processos de difamação de Johnny Depp. Engraçado que parece que a Rede Globo veio também aqui, cara, parece que o jornal o Globo, perdão, veio e copiou essa manchete, né? Mas no caso aqui é juíza, não é juiz. Continuando. A juíza que presidiu o processo de difamação de 50 milhões de dólares de Johnny Depp rejeitou a moção de Amber Heard para descartar o caso. Penny Ascarati, eu não sei se assim se pronuncia o nome dela, perdão, pessoal, mas enfim, disse que provas suficientes foram apresentadas pelos advogados de Depp para manter o caso em andamento. A moção de Heard para a greve é quase uma formalidade depois que os demandantes encerram seu caso, e era esperado que Ascarati rejeitasse tal esforço. Os advogados de ambos os lados apresentaram argumentos orais sobre a moção na manhã de terça-feira, sem a presença do júri. Para a equipe jurídica de Heard, o objetivo principal da moção é garantir certos direitos de apelação à defesa, se necessário. Depp processou sua ex-esposa por causa de um artigo de 2018 do Washington Post com a manchete: falei contra a violência sexual e enfrentei a ira de nossa cultura. Isso tem que mudar. Heard escreveu que, há 2 anos, tornei uma figura pública representando o abuso doméstico e senti toda a força da ira de nossa cultura pelas mulheres que se manifestam. Embora Depp não seja citado no editorial, seus advogados argumentaram que havia uma conexão suficiente com as alegações de Heard em 2016 de que ele abusou fisicamente dela. E assim, agora não só os advogados, né, cara, mas também a própria juíza parece ter concordado que os advogados de Depp mostraram aí evidências bastante relevantes que provam aí essa visão. Ascarati observou que, se houver uma centelha de evidências que um jurado razoável possa avaliar, então o assunto sobrevive a uma moção de greve. Ela disse que havia evidências de que os jurados podiam avaliar que as declarações eram sobre o autor, que as declarações foram publicadas e que a declaração era falsa, e que o réu, no caso é a ré, né, a Amber Heard, fez a declaração sabendo que era falsa ou que o réu
ou que a ré, no caso, a fez assim de forma imprudente, a ponto de equivaler a um desrespeito voluntário pela verdade, ou seja, mentindo descaradamente. É isso que ela está falando aqui basicamente. O peso dessa evidência depende dos pesquisadores. Ela disse que ainda não decidirá se uma alegação de difamação deve sobreviver em relação a um dos tweets de Heard. Esse tweet aqui foram 3 pedidos, e esse tweet aqui ficou pedido de um tweet da Heard, eu não sei do que significa, ainda não foi mostrado, mas por isso que ela não analisou ainda, porque esse tweet ainda não veio à tona. Então a gente vai ter que aguardar agora no futuro para ver se essa afirmação em relação a esse tweet vai vigorar ou não. A equipe de Heard não comentou a decisão do juiz. No início da manhã, Michael Spindler, um especialista em danos econômicos, testemunhou que Depp sofreu lucros perdidos de aproximadamente 40 milhões de dólares durante o período de quase 2 anos após a publicação do artigo. Isso inclui 20,3 milhões de dólares após comissões da agência, da perda de interpretar Jack Sparrow em Piratas do Caribe 6, bem como 20,1 milhões de reservas para filmes que não são da franquia. Sob interrogatório do advogado de Heard, Spindler reconheceu que não estava prestando depoimento sobre se a perda de rendimento foi causada pelo artigo de Heard. Mas para ver. Bem, é óbvio que a carreira dele foi prejudicada pelo artigo, e outras testemunhas, especialistas também em Hollywood, no caso, já afirmaram isso. E aqui, essa colocação, por mais que o advogado da Amber Heard tenha falado isso, essa colocação corrobora com a defesa do Johnny Depp, porque o cara tá falando aqui explicitamente apenas em valores, e são valores estratosféricos, tipo 40 milhões de dólares de prejuízo. Ele só tá entrando aqui em uma questão matemática, ele não tá falando sobre os bastidores, entendeu? E os bastidores já foram corroborados aí por outras testemunhas que o Depp levou, e eu já falei isso também no vídeo anterior. Bem, então é isso, pessoal. Vim aqui só para atualizar vocês sobre isso. Foi uma grande vitória aí pro Johnny Depp, com certeza. Vamos ver agora aí a que momento a Amber Heard vai depor. Agora, durante essa semana, ela deve ir depor também para falar a versão dela. E como eu disse, se preparem aí, porque a mídia vai vir de peso tentando passar um pano para a imagem da Amber Heard e para tentar aí melhorar a imagem dela em questão de relações públicas, que é como a mídia funciona aí com a Amber Heard. Bem, então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. E caso você esteja chegando aqui nesse canal agora e não esteja muito por dentro do assunto, eu vou deixar uma playlist aqui no final com todos os vídeos que nós já fizemos aí cobrindo esse caso, para você se inteirar aí sobre o assunto e ficar completamente por dentro do que rolou nesse tribunal, beleza? E é claro também que essa é a minha opinião, eu quero saber o que vocês acham disso tudo. Vocês estão mais otimistas aí? Vocês acham que finalmente o Johnny Depp vai conseguir justiça depois dessa grande vitória aí da juíza manter o julgamento em andamento? Comenta a sua opinião aí, que eu prometo que eu vou ler e vou responder. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho. Isso é muito importante, pois assim o YouTube vai entender que você gostou do nosso conteúdo e vai te recomendar novos vídeos. E caso você tenha gostado desse vídeo aqui, senta o dedo aí no like e ajuda a gente na divulgação. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos, nos grupos de Zap, de Telegram, nas suas redes sociais. Dá essa força aí pra gente e ajuda a gente a bombar o canal aqui no YouTube. Beleza? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu até aqui e até o próximo. Valeu!